pessoal, bem-vindos novamente ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos ver o Docker, uma ferramenta bem interessante para o uso em desenvolvimento, na área de produção, na área de sistemas e diversas outras áreas. O Docker, pessoal, é uma ferramenta que ele vem com o objetivo de sanar alguns problemas, certo? Esses problemas a gente vai entender ao longo dessa apresentação. O Docker ele é uma plataforma, ele é uma tecnologia, ele é uma ferramenta que permite que a gente possa criar, implantar e executar aplicativos em containers, tá? Então o Docker ele é um criador de containers. Esses containers eles são ambientes leves, eles são, vamos dizer assim, são partes operacionais, são pedaços de uma tecnologia forte. Container, ele é uma tecnologia considerada mais leve do que uma máquina virtual e mais robusta, podendo utilizar menos recursos. Eles são portáteis, são independentes e eles podem ser executados em qualquer máquina que tenha um Docker instalado. É muito comum a gente utilizar containers para criar ambientes e para fazer deploy de aplicações em servidores, em produção, desenvolvimento, avaliação, quaisquer que sejam. E o Docker fornece uma maneira de empacotar uma aplicação com todas as dependências em um único container, o que pode ser muito bem visto, porque facilita na compartilhamento e implantação em diferentes ambientes. E aqui a gente já vê um dos problemas que o Docker soluciona, e é exatamente aquele problema que nós tínhamos quando desenvolvíamos uma aplicação e aquela aplicação ela funcionava corretamente em nossa máquina. Porém, quando nós íamos implantar aquela ferramenta, a gente simplesmente encontrava alguns erros e a gente tinha aquela famosa desculpa. Na minha máquina funciona, né, o desenvolvedor. E o Docker ele vem para exatamente suprir essa demanda, né, de fazer com que uma aplicação ela consiga rodar da mesma forma em diferentes tipos de ambiente, tornando mais fácil para desenvolvedores, DevOps, administradores de sistema e demais. Então, com isso, a gente consegue criar, testar e implantar aplicativos e além de reduzir os riscos de problemas de compatibilidade, conflitos com outros softwares. Os principais recursos que o Docker tem é a capacidade de isolar aplicativos. Então, a gente consegue isolar muito bem as aplicações e consegue manter as dependências dentro de uma infraestrutura bem isolada. Então, vamos fazer uma correlação com softwares ou aplicações de C++ e aplicações de Java. Essas aplicações elas possuem muitas das vezes bibliotecas que são muito específicas daquela aplicação. E quando você vai fazer o deploy dessa aplicação, você tem que ter a garantia de que aquelas mesmas bibliotecas estão instaladas no servidor. E com o Docker, isso é facilitado, porque com o Docker a gente já pode instalar dentro do nosso container todas aquelas dependências que são necessárias para aquele ambiente rodar. E isso significa que os desenvolvedores eles vão criar ambientes mais consistentes para os seus aplicativos, independente do sistema operacional, de hardware e de demais recursos que estão sendo utilizados. Uma característica importante do Docker é que ele tem suporte a diversos tipos de arquiteturas antigas, arquiteturas modernas. Então, nós vamos poder utilizar Docker para usar os nossos monolitos, os nossos softwares legados, nossos softwares mais antigos, né, feitos de maneira completa, em que nós tínhamos o front-end, o back-end, a camada de dados, tudo dentro da mesma aplicação, dentro da mesma camada, né? E nós vamos também poder trabalhar com microserviços, separando o nosso front-end, nosso back-end e nossa aplicação de banco de dados, né? Nosso banco de dados exclusivamente. A gente pode separar tudo isso, o que facilita até no gerenciamento e na implantação. Vou dar um exemplo. Se você tem uma aplicação que é um monolito, você vai
versionar essa aplicação e mesmo que você mexa apenas nas suas bibliotecas, na sua parte de API de front-end, quando você versionar, você vai ter a mesma versão para toda a sua aplicação. Numa aplicação separada em diversos containers, você pode criar diversas versões para os seus diferentes tipos de containers. Se você tiver um container para front-end, você vai poder trabalhar só com aquele container, fazer um versionamento diferente para ele, e aquele container, se ele for atualizado de maneira mais veemente, então aquele container ele vai ter uma versão superior do que o teu outro container de back-end. Então você pode separar os seus containers e versionar cada um deles, e cada um deles poderá ter sim uma versão diferente. E é claro que isso facilita, né, a criação e gerenciamento dos serviços, permitindo que desenvolvedores criem rapidamente aplicativos e aplicações complexas com pouca sobrecarga. Porque uma das principais vantagens do Docker é essa criação de aplicações com poucos recursos. Um dos benefícios dele é a capacidade de agilizar o processo de implantação. Então, com o Docker, a gente pode empacotar facilmente uma aplicação, as dependências e o que tiver que ser necessário para aquela implantação naquele ambiente Docker. Uma das características também que a gente pode ver é que em aplicações legadas, em aplicações antigas, a gente, quando precisava fornecer essa aplicação e essa aplicação tinha uma quantidade maior de requisições ou usuários simultâneos tentando acessar aquela aplicação, a única forma que nós tínhamos de dar suporte, ou de tentar fazer com que aquela aplicação suportasse a quantidade de requisições seria aumentando o processamento ou aumentando as configurações para suportar mais usuários, aumentando, fazendo aquela famosa escalabilidade vertical. Agora não, com o Docker a gente tem uma escalabilidade diferente, a gente tem uma escalabilidade primeiramente na escalabilidade horizontal, fazendo com que a gente consiga colocar os recursos apenas crescendo com memória, com processamento, etc. Agora não, com o Docker a gente tem a capacidade de fazer uma escalabilidade vertical. E o que isso significa? Verticalmente falando, a gente vai poder criar diversas máquinas que são, na verdade, containers, e esses containers eles vão estar sendo criados à medida que forem sendo requisitados novos containers para suportar a quantidade de usuários simultâneos. Então, dessa forma, você consegue dimensionar a sua aplicação com base na demanda. E a gente tem diversas aplicações que conseguem trabalhar dessa forma e conseguem fazer a orquestração desse tipo de serviço. Então, isso faz com que a gente consiga otimizar os recursos e reduzir o desperdício de utilização de memória, de recursos, de máquinas virtuais e demais recursos que você tiver utilizando para fazer esse tipo de escalonamento, de escalabilidade. Lembrando que no método tradicional, no método antigo, a gente teria que, muitas das vezes, desligar a máquina, trocar memória, adicionar memória, e esse método é um método muito custoso, porque ele pode, muitas vezes, dependendo do seu balanceamento de carga, tirar a aplicação do ar. Então, com a modernização dos sistemas, a modernização e a criação de containers, a gente consegue fazer isso com mais praticidade também em ambientes de alta disponibilidade para que a aplicação fique 100% online, certo? Para a gente iniciar com o Docker, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar a aplicação. O Docker é uma aplicação, uma ferramenta, e para você utilizar ele, você tem que utilizar ele na sua máquina. E para você utilizar ele no servidor, você também tem que instalar ele no servidor para que ele consiga baixar aquele container que você criou em outra situação. Então o Docker ele tem suporte de todas as clouds públicas, ele tem diversas outras ferramentas que a gente pode começar, e para a gente poder trabalhar com Docker, a gente tem que entender que a forma de utilização do Docker é você primeiro cria uma imagem, a gente pode fazer uma analogia com uma imagem em Docker como sendo uma planta de uma casa, e em um segundo momento, a partir dessa imagem criada, ou seja, a partir da planta daquela aplicação, de tudo, você pode criar um Docker baseado naquela planta. Então, a nossa imagem é a nossa planta e a nossa casa construída é o nosso container, certo? E para fazer isso,
a nossa planta ela é chamada de Dockerfile. O nosso Dockerfile ele é a nossa planta que a gente consegue, a partir dele, criar uma imagem e depois dessa imagem criada, a gente consegue criar diversos containers a partir daquela imagem que foi criada. Tá? Então, o comando para a gente poder utilizar de maneira mais simples um Docker a partir de uma imagem já criada é o Docker Run. Mas, para a gente entender como funciona um Docker Run e como baixar uma imagem, como instalar esse aplicativo, a gente primeiro tem que entender como instalar uma aplicação dentro da sua máquina. Então, para instalar o Docker dentro da sua máquina, você vai ter que ter acesso à internet e acessar o site docker.com e baixar aquela aplicação. Em seguida, você vai fazer o download, se for uma versão para Mac ou se for uma versão para Windows, e você vai instalar localmente. Depois que você instalar, você tem que instalar, obviamente, com privilégios, certo? Se for necessário. Você vai iniciar aquela aplicação, ou seja, o Docker Desktop, né, que você baixou, e essa aplicação ela tem que estar habilitada para você poder utilizar comandos Docker, tá? Então ela roda como um serviço e se esse serviço não estiver ativo, você não vai ter como rodar e executar comandos Docker. Depois que você fizer isso, você vai configurar a aplicação e se tudo tiver corrido corretamente, a gente vai poder dar um Docker Run, um Docker Version, para poder verificar qual é a versão. Eu vou abrir aqui o terminal para a gente ver o que a gente tem aqui na máquina. Eu já fiz esses processos previamente. E aqui dando o Docker Version, a gente tem aqui a informação da versão do meu Docker que está instalado, certo, pessoal? E para acessar e baixar essa aplicação na web, a gente acessa o site docker.com, ele vai identificar qual é o sistema operacional e você vai fazer o download, se for para Windows, Linux ou o Mac. E no caso aqui, se for Mac um chipset da Intel ou um chipset da Apple, você tem que escolher corretamente o seu chipset e aí ele vai instalar a aplicação. A aplicação que ele vai instalar, pessoal, é essa aplicação aqui, tá? É o Docker Desktop. E o Docker Desktop, ele é a parte visual do Docker. Você pode trabalhar com o Docker de duas maneiras. Você pode trabalhar visualmente, como essa ferramenta ela possibilita que a gente trabalhe visualmente, analise as imagens que você tem baixadas na sua máquina, os volumes que a gente vai falar mais para frente, os containers que foram criados a partir daquelas imagens que você tem, ou a partir de imagens que você utilizou diretamente na internet, ou você pode trabalhar com Docker pela linha de comando, tá? Eu recomendo sempre você trabalhar com Docker na linha de comando, porque com Docker na linha de comando você vai ter mais habilidade e você vai conseguir fazer mais coisas que você não consegue fazer muitas vezes com a aplicação visual, tá? Então aqui eu vou fazer um teste, tá? Eu tenho aqui o Ubuntu 23.10 e 22.4, eu não tenho um Ubuntu 23.4. Porém, eu vou utilizar um Ubuntu 23.4 para rodar uma aplicação, certo? Teste para que a gente consiga ver um container executando nessa máquina, tá? Então, o comando para a gente fazer isso é exatamente esse aqui na tela. Docker run -it, a imagem que eu quero utilizar e o /bin/bash, tá? Eu vou, antes de usar esse comando, pessoal, eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas informações. O Docker é o aplicativo que a gente acabou de instalar, tá? O run é um comando que eu quero executar uma aplicação. O -it é o comando que eu digo para eles que eu quero executar essa aplicação aqui em terminal interativo terminal. Eu quero também rodar esse comando utilizando a imagem chamada Ubuntu 2.23.04 e eu quero executar o comando /bin/bash. Essas duas informações aqui, elas são cruciais. E essa imagem aqui, para a gente entender o que é essa imagem, a gente tem que entender do Docker Hub.
O que é o Docker Hub? O Docker Hub, ele é o que a gente chama de registry. Então, um Docker, ele está sempre indo buscar em algum lugar as imagens, sejam elas localmente ou sejam elas em algum lugar na nuvem. Você pode ter o seu registry localmente, você pode ter o seu registry em uma máquina virtual, você pode ter o seu registry em um outro container, você pode ter o seu registry em alguma cloud pública, e você pode ter o seu registry em diversos lugares. Porém, o registry mais conhecido é o registry da própria Docker, e esse registry ele está disponível no site hub.docker.com. E ele é interessante porque nesse registry a gente vai poder ter acesso às imagens oficiais de diversas empresas. Então, por exemplo, se eu quero criar uma aplicação ou se eu quero rodar uma aplicação a partir de um Ubuntu, eu tenho que utilizar a imagem oficial. Então, se eu quero utilizar a imagem oficial, o local adequado para eu encontrar essa imagem oficial é o hub.docker.com, na parte da Canonical Ubuntu, e aqui eu tenho descrito que esse é um Docker, uma imagem oficial do Docker, certo, pessoal? E quando a gente clica nela, a gente vai ver que a gente tem diversas tags e diversas informações aqui, informando que essa aqui é uma imagem do repositório. O repositório ele é mantido pela Canonical, certo? Então, ele é um repositório oficial, ele explica aqui o que é um Ubuntu. Ubuntu é uma distribuição baseada em Debian. Então, a gente tem várias informações aqui informando o que é uma imagem, quais são os locais, como você cria uma imagem, quais são as principais versões que temos e as licenças. Uma das coisas interessantes que a gente tem aqui para ver nessa primeira parte é esse comando aqui em cima. Esse comando, se eu simplesmente executar esse comando, eu vou baixar do repositório para a minha máquina local a imagem mais recente da Ubuntu. Tá? Somente isso, eu não vou usar ela, eu não vou executar nenhuma aplicação, nem nada. Eu só vou estar baixando aquela imagem para a minha máquina. Porém, não é esse o objetivo agora. Agora eu quero trabalhar com a imagem 23.04, certo? Então, para eu trabalhar com essa imagem 23.04, eu tenho que buscar a tag dessa imagem 23.04. Aqui eu tenho 18, a 23.10 e aqui eu tenho a 22.4. Em algum momento eu vou encontrar aqui a 23.04. Vamos ver se eu encontro. 23.04. Certo, pessoal? E aqui ele mostra que se eu quiser apenas baixar essa imagem, eu rodo o comando docker pull ubuntu 23.04. Porém, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é usar essa imagem e logo, ao mesmo tempo, no mesmo comando, eu quero executar o comando /bin/bash. Então, o que eu vou fazer aqui? O comando run, ele vai executar uma imagem, ele vai criar um container a partir de uma imagem. Para isso, ele precisa utilizar a imagem 23.04. Como eu não tenho a imagem 23.04 localmente, ele vai buscar essa imagem da internet. E como que eu sei que eu não tenho essa imagem localmente? Bom, eu posso simplesmente listar as imagens que eu tenho localmente. Image ls. Bom, aqui eu posso ver que eu tenho a imagem 22.04 e eu tenho a imagem 23.10. Eu não tenho a imagem 23.04, mas eu quero utilizar ela. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou rodar esse comando e o que o Docker vai fazer para mim é que ele vai na internet, ele vai baixar essa imagem e logo em seguida ele vai criar um container e vai entrar dentro do container já, me dar um terminal e vai deixar o prompt para mim no terminal. Então é isso que eu quero e é isso que esse comando vai fazer. Então vamos executar e ver o que ele vai fazer. Normalmente ele falou aqui que ele não encontrou localmente e ele está baixando da internet. Então ele vai baixar, ele já baixou e pronto. Ele me deu o terminal root dentro de um container. Então se eu abrir aqui um outro terminal e agora listar as imagens, muito provavelmente é certeza que eu vou ter a imagem 23.04. Então, como a gente pode ver, eu tenho a 22.04 e também tenho agora a imagem 23.04. Se eu listar os containers que estão rodando,
Docker Container LS, ele tem que mostrar esse container aqui em cima. O nome desse container é o 8G F5. Então aqui ele vai ter que me listar esse container. Vamos ver? Pronto. 8G05, 8F05. Certo? Então esse container está sendo executado nesse momento. E se eu parar esse container, se eu sair dele, automaticamente ele para e automaticamente ele vai sair de execução. Certo, pessoal? Então aqui a gente consegue ver como que o Docker criou um container, como que o Docker baixou uma imagem, como é que a gente utilizou os comandos para poder acessar as imagens e acessar os containers, certo? Continuando, muitas práticas são recomendadas para que a gente possa utilizar essa ferramenta. Então, uma das práticas mais importantes que nós temos para fazer isso é tomar cuidado para não guardar dados sensíveis. Então, quando eu falo dados sensíveis, são senhas, então não utilizar imagens que não estejam atualizadas. Então, você tem que ter cuidado para atualizar suas imagens a todo momento, para verificar se você não tem uma imagem com algum tipo de vulnerabilidade. Você também tem que ter cuidado de não executar containers como root, porque isso representa um risco de segurança. Então, são várias coisas importantes e também o cuidado de não usar imagens de terceiros. Você tem que ter certeza, você pode até usar se você tiver conhecimento de todos os comandos que estão dentro daquela imagem e você se certifica que aquela imagem não tem nenhuma vulnerabilidade. Então, isso é uma prática recomendada. E uma outra prática recomendada é a utilização do Docker Compose. O Docker Compose é uma outra ferramenta e ela permite que a gente direcione vários containers ao mesmo tempo. A gente vai ver mais para frente, mas eu executei um container manualmente e eu tive que digitar comandos para subir um único container. Então, quando a gente precisa subir vários containers ao mesmo tempo, a gente já tem a ferramenta Docker Compose. Com a Docker Compose, a gente pode criar vários containers, configurar como que esses containers vão subir, como que esses containers vão se comunicar entre si, como que vai funcionar a rede entre esses containers. A gente pode definir tudo isso através de um arquivo YAML que ele vai descrever os diversos serviços que a gente tem de containers e vai mostrar e definir como que eles vão interagir entre si, facilitando esse gerenciamento que pode ser um pouco complexo. Hoje em dia a gente tem já outras ferramentas para orquestrar containers e trabalhar com muito mais containers ao mesmo tempo. Então a gente vai ver mais para frente que a gente tem o Kubernetes, a gente tem Consul, a gente tem outras ferramentas para poder trabalhar com isso. Inclusive, a própria Docker, ela tem o Docker Swarm, que pode fazer o que a gente chama de orquestração de containers. Certo, pessoal? Então, o objetivo dessa pequena aula foi trazer para vocês o Docker, que é uma plataforma muito poderosa. Ela ajuda bastante aos desenvolvedores para otimizar os fluxos de trabalho, criar ambientes, melhorar a eficiência, a escalabilidade das aplicações, isolar aplicativos. São diversas as vantagens e os benefícios do Docker para a infraestrutura, minimizando assim vários tipos de problemas de falta de recurso e implantação dessas aplicações em diferentes tipos de ambientes. Então, ela traz muita portabilidade. Então, embora existam muitas práticas recomendadas para serem executadas, os benefícios desse uso eles superam muitos riscos, porque a gente tem vários riscos para utilizar o Docker. E utilizando da maneira correta, com uma arquitetura boa, com um orquestrador bem configurado, com um chakra de senha, um cofre de senhas, a gente consegue implantar e utilizar o Docker em larga escala, em ambientes muito grandes, gerenciando muitas aplicações ao mesmo tempo. Certo, pessoal? Eu agradeço por você ter ficado até o final. Eu peço que você se inscreva no canal, que dê o like e nos vemos na próxima aula. Bom, pessoal, mais